Olá, continuando a falar sobre cosmovisão e arte, eu tenho refletido com vocês sobre a arte onipresente. E no vídeo anterior, nós terminamos dizendo que a nossa transformação, inclusive espiritual, dizendo que o novo nascimento é a maior transformação pela qual o homem, o ser humano, pode passar nesta vida, influencia a nossa visão, obviamente, e também a nossa produção, e por que não dizer também a arte que fazemos. E eu continuo argumentando de que a beleza é um apelo comum a toda a humanidade. Nós somos chamados a admirar a beleza, porque nós não simplesmente apreciamos a funcionalidade, mas também o belo. Nós estamos chamados a isso. O belo tem o seu apelo próprio em nossa natureza. A experiência estética é comum a todo ser humano. Isso nos acompanha, ainda que nem sempre classifiquemos assim, a todo momento, na contemplação, por exemplo, de uma árvore, o olhar no céu, a apreciação da engenharia ou da arquitetura de um determinado edifício, um carro, as linhas de um carro antigo ou novo, a relação de confiança e amizade entre pais e filhos, a risada de uma mãe, etc. Nós achamos o belo, procuramos o belo com naturalidade e nós achamos a beleza em pontos, muitas vezes, que o outro não percebe. Eu gosto muito de andar em ruas com muitas árvores, e quando as árvores se encontram, seus galhos na ponta se encontram, fazendo como que um fechamento, né, para que você passe sobre ela, eu acho isso muito bonito. Eu aprecio que eu vejo algo assim perto do aeroporto de Salvador. Aqui em Maringá tem muitas e muitas ruas assim. Então, são coisas simples, mas que eu pessoalmente acho aquilo muito bonito. E nós vamos descobrindo beleza nas coisas criadas por Deus, vivenciadas por nós. Bom, mas na busca da expressão do belo, bom e verdadeiro, a cultura se revela e se fortalece em seus propósitos conservadores ou revolucionários, porque ela reflete em sua arte a sua compreensão da realidade. E essa reflexão da realidade envolve permanecer, sustentar o que é fortalecer isto ou uma tentativa, um desejo de transformação. Em nossas respostas, revelamos do que cremos e, consequentemente, quem somos aos nossos próprios olhos, deixando transparecer, por vezes, os nossos temores, as nossas inseguranças, carências, desejos e esperanças. O curioso é que o artista, que por vezes não sabe que o seja, nem sempre tem consciência de que está fazendo arte. Salvo uma encomenda específica, como uma porta, por exemplo, a fim de substituir a outra já corroída pelos cupins, que artista produz uma obra de arte para aquilo que chamamos de Arca de Noé, denominada de museu? Eu estou aqui tentando apresentar de forma que eu considero hilária, de que você não faz uma obra pensando de que ela vai ser considerada uma arte e aquilo irá para o museu como uma referência de um tipo de arte de uma determinada época. Exceção feita aqui para alguém que está fazendo uma porta para o museu. Então, para o prédio onde funciona o museu, ele pode dizer, olha, essa porta aqui vai para o museu. E é também muito interessante que a palavra museu, ela sendo derivada do grego, né, museion, que significa templo das musas, porque os museus eram chamados assim porque consideravam-se que ali havia uma inspiração das musas. Então, as obras ali guardadas seriam obras que proviriam
de grande inspiração. Obviamente, então, refletiriam grandes talentos. Agora, os museus modernos surgiram apenas no século XVII. Bom, mas o que de fato podemos chamar de arte, considerando a polivalência da palavra arte? O que seria arte? A nossa palavra arte, por exemplo, vem do latim ars e artis, que traduz o grego tekne, que significa habilidade, ofício, significando então a palavra arte, habilidade, profissão e arte propriamente dita. Então a arte, ela pode ser definida, tomando aqui uma definição do Caldas Aulet, como conjunto de preceitos e regras para fazer bem qualquer coisa, que é a forma que nós usamos mesmo, né? Olha, fulano fez esse móvel com muita arte, com muita habilidade, não é? Nós começamos a observar isso e parece que os nossos olhos privilegiam a conceituação de arte. Mas continuemos. Na Idade Média era comum a palavra, aí vocês vejam algo muito curioso e interessante. A palavra era associada a engano e fraude, bem como a expressão sem arte significa o mesmo que sem engano, honestamente. Então, alguma coisa que era falsificada, olha, ali teve muita arte. E o que não tinha falsificação era algo sem arte. O uso da palavra associando às belas, daí belas artes, nobres artes, é o emprego tardio imitando o francês. Do termo latino são derivados outros, né? Ars e artes. Olha só, outros termos derivados. A ideia de arteiro, enganoso, traidor, astuto, ardiloso. Mas também a palavra artesão, artesanato, artista, enartar. Enartar é uma palavra espanhola que significa enganar. Vocês vejam, enartar. O verbo enartar é derivado da palavra arte e significa enganar. Vemos mais a palavra inerte, sem capacidade, sem talento, inativo. Artefato, feito com arte. Artífice, artesanal. Artifício, artificial. Artimanha, que é um artifício para enganar. Então, na linguagem popular, era comum dizer-se de uma criança, digamos, criativamente agitada, ser arteira. Eu não sei se esse termo ainda é muito usado por nós, mas eu me lembro dessa expressão, que certamente não era usada para mim, mas usada para meus colegas, que eram arteiros, que faziam muitas artes. Quando eu redijo essas notas, por exemplo, penso apenas em colocar no papel algumas ideias, fruto de alguma leitura e reflexão. Para mim, e certamente para vocês, né, que não leem, mas me ouvem, vocês também podem ouvir, isso aí tem muito pouco de arte. Contudo, imaginemos um pedaço de papel ou um vídeo sendo achado daqui a 500 anos em meio a uma carência assustadora de documentos de nossa época. Um período pós-apocalíptico, vamos dizer assim, tipo aqueles filmes lá românticos do Mad Max. Imagina uma cena assim. É possível que este texto, este pequeno vídeo, ganhe um sentido totalmente diferente do proposto. Ele poderia ser estudado a partir de uma abordagem, sem dúvida generalizante, de como o homem no início do século XXI escrevia, organizava suas ideias, como ele gravava os seus vídeos, como ele pensava. Assim, teríamos um documento, um texto, um vídeo, que representaria uma cultura, devendo, portanto, ser preservado como uma arte deste período. Então, entendam, algo que não foi feito com uma arte burilada poderia mais tarde se tornar uma suposta amostragem de um período pela falta de outros elementos comparativos. Possivelmente,
o que Combres fala a respeito de um mural descoberto no terceiro século da era cristã, na cidade chamada de Dura Europos, que servia para decorar a parede da sinagoga, se aplicaria ao meu texto e ao meu vídeo. Não se trata, em absoluto, de uma grande obra de arte, mas constitui um interessante documento do século III depois de Cristo. À frente, o autor continua: o artista não era, por certo, muito habilidoso, e isso explica seus métodos simples. A ironia, digo eu, é que a sua importância certamente estaria no fato de ser datado. Portanto, é bem provável que muito do que é considerado arte por nós não tivesse esta pretensão por aquele que elaborou. Tomo aqui uma citação do Panofsky. Se escreva um amigo convidando-o para jantar, minha carta é, em primeiro lugar, uma comunicação. Porém, quanto mais eu deslocar a ênfase para a forma do meu escrito, tanto mais ele se tornará uma obra de caligrafia. E quanto mais eu enfatizar a forma da minha linguagem, poderia até chegar a convidá-lo por meio de um soneto, mais a carta se converterá em uma obra de literatura ou poesia. A forma como ele escrevesse, diz aqui o Panofsky, classificaria a sua carta, o seu convite, de modo diferente. À frente ele continua: vimos todos com nossos próprios olhos os utensílios e fetiches das tribos africanas serem transferidos dos museus de etnologia para exposições de arte. Aquilo servia como um documento de uma época e de uma cultura. Agora serve como uma expressão de arte. Agora, por outro lado, deve ser dito que a criatividade nem sempre foi o ponto alto na avaliação de um artista. Daí o fato de o artista, até o início do século XV, se confundir com artesão, aquele que trabalha com seriedade e qualidade, seguindo um modelo pré-estabelecido. Então, essa distinção entre artesão e artista viria a contribuir para uma nova concepção de artista, agora um ser exótico e quase divino, que em sua obra revela encantos da natureza, até então percebidos só por ele, um iluminado, contribuindo para fornecer uma síntese integralizadora da realidade que somente os iluminados como ele poderiam entender. É curioso, ou é curiosa essa distinção, porque é como nós tendemos, ainda no século XXI, a ver o artista. É um ser exótico, diferente, com hábitos estranhos, com uma visão da realidade totalmente à parte da visão usual ou comum, com hábitos estranhos, como há muitos anos um artista de rock, um guitarrista talvez, e estava num hotel no Rio de Janeiro e quis 50 toalhas. E ninguém questiona, porque o sujeito quer 50 toalhas? Não, ele é um artista, é assim mesmo, faz parte do seu show. É essa compreensão que talvez venha de mais ou menos no século XIX, no máximo XVIII, começa a surgir o conceito de artista como uma virtuose, um ser diferente. Agora, vejam a situação paradoxal na qual me encontro. Se falo ou escrevo a vocês e vocês não me entendem, é porque sou obscuro, inatingível, falta-me didática. Se não entendo uma obra de arte, é porque eu sou ignorante, falta-me sensibilidade. Deste modo, a partir do século XVIII, a arte, de certa forma, assumiu o lugar da religião, ainda que a religião fosse privatizada, questão de cada um, não deveria interferir em sua vida como um todo.
O artista é um ser diferente. Se você não compreende, o problema está em você. Rockmacher escreveu: apesar de o século XVIII não ser abertamente anticristão, havia uma profunda busca por um mundo descristianizado. A religião não era problema, desde que ela fosse de ordem puramente particular e não interferisse nas coisas importantes deste mundo, como a ciência, a filosofia, a erudição e as belas artes. Assim desenvolveu-se o princípio da neutralidade, do trabalho erudito. Deveríamos deixar para trás as coisas irrelevantes e totalmente subjetivas, tais como nossas convicções religiosas. Precisávamos buscar aquilo que fosse objetivo, que fosse verdade, independentemente da nossa fé. Então, o que nós observamos é que o papel do artista mudou na sociedade de acordo com uma compreensão que passou-se a ter da arte. E eu, então, continuo. A arte, ela é sempre imaginativa, trazendo consigo, além da imagem simbolizada, um pouco do seu autor, da sua geografia e percepção da realidade. A tendência natural é que reproduzamos interpretativamente o que está mais próximo de nós, quer fisicamente, minha casa, meu filho, a mulher amada, meu animal de estimação, uma paisagem próxima, etc., quer em minha mente, expressando temores, incompreensões, sonhos, lembranças, desejos. A arte tem sempre a digital de seu autor. Ela provém do interior do artista. E como todos os demais trabalhos, expressa, sem necessariamente nos darmos conta, o nosso sentido de valor. Como bem disse o pintor norueguês Munch, no início do século XX, um momento não rotineiro de sobriedade. A arte é a compulsão do homem para a cristalização. A natureza não é apenas o que o olho pode ver, ela mostra também as imagens interiores da alma, as imagens que ficam do lado de trás dos olhos. Você fala com a sua arte, mas ao mesmo tempo que você comunica uma mensagem, você diz algo a respeito de você, sem que necessariamente tenha essa percepção. Eu termino por aqui. Hoje, no próximo vídeo, eu quero falar, ainda dentro do capítulo mais amplo, agora sobre Deus, as Escrituras e a arte. Que Deus abençoe a todos. Amém.